Estamos aqui hoje, mais um episódio do podcast Estética com Cicelina. E hoje com um tema, gente, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para muitas pessoas. Tanto profissionais que atuam na área da saúde estética, quanto para quem quer o famoso e tão sonhado emagrecimento. E eu trouxe uma convidada muito especial que vai nos ajudar a entender e aprender várias técnicas de como emagrecer de maneira ágil e segura e ter realmente resultados, né? Bom, estou aqui com a nossa convidada de hoje, a nutricionista Flávia Souza. Flávia, quero te agradecer por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco. E fique à vontade de se apresente para o pessoal te conhecer um pouquinho. Muito obrigada, eu que fico super honrada, né, com esse convite, fiquei bem feliz mesmo. Então vamos lá, eu sou a Flávia, nascida em Teresina, no Piauí, tenho 38 anos, moro em São Paulo, na região de São Paulo, desde os 16 anos. E eu sempre tive um sonho de estudar nutrição, né? Desde quando a nutrição nem era tão famosa assim, quando não se falava tanto, eu já queria ser nutricionista. E aí eu comecei a pesquisar sobre, mas aí acabei fazendo uma outra faculdade antes, que foi RH. Não concluí porque realmente não me identifiquei. Aí encerrei por aí. Muitos anos depois, eu vim morar na cidade de Araras, que é onde eu moro atualmente, onde é localizado o meu consultório. Eu fui procurar o curso de nutrição. E aí eu comecei a minha jornada fazendo técnico em nutrição e dietética. E aí, quanto mais eu estudava, mais os módulos passavam, mais eu realmente me apaixonava e via que era isso que eu queria fazer pro resto da minha vida. Concluí o curso, que foi em torno de 1 ano e meio. E aí, quando eu concluí, eu falei, bom, agora eu vou para a faculdade. Fui então para a faculdade de nutrição e aconteceu a mesma coisa do técnico. Quanto mais passava os semestres, mais eu via que realmente era aquilo que eu queria para minha vida. E eu ingressei então no mercado de trabalho através do técnico. Fui técnica da Santa Casa na cidade de Araras. Então trabalhava como técnica e cursando a faculdade. No final, né, dessa jornada, eu prestei concurso no Prefeito Alberto Feres, na escola técnica, e voltei comecei a dar aula no lugar onde eu iniciei a minha jornada. Que bacana! De aluna a professora. De aluna a professora. E aí eu falo que assim, né, lecionar, dar aulas foi um divisor de águas na minha vida, porque realmente transformou a minha vida, A educação, quando o bichinho da educação pica a gente, não tem jeito, né, Flávia? Não. Eu também dei aula há muitos anos em faculdade, graduação, pós-graduação. E a gente é obrigada a saber mais. A gente é obrigada a estudar, a gente tem um compromisso, uma responsabilidade muito grande. Então, quem tiver oportunidade um dia de dar aula, que dê. Porque agrega demais na nossa profissão, né? No nosso profissionalismo em si. Sim, porque você tem que buscar cada vez mais conhecimento para suprir aquelas pessoas que estão ali esperando. Então, isso é fantástico. E aí eu fiquei 2 anos dando aulas e hoje eu estou exclusivamente dedicada ao consultório. Gente, eu só trago gente bacana aqui, tá? Pra quem não sabe, a Flávia é minha nutricionista da minha mãe, da minha prima, de um monte de gente que eu conheço. Da família inteira. Da família toda família ali. inteira. E é muito legal porque a gente faz um trabalho conjunto. Por isso que o tema aqui é estética e nutrição, porque realmente a gente une muito as coisas, né, Flávia? Da estética com a nutrição. A gente vai falar um pouco essa questão de emagrecimento e vocês vão ver que em bastante pontos vai casar essa união, essa comunhão ali entre nutricionista e esteticista, né? Exato, os dois andam juntos, né? Não são coisas separadas. Mas vamos lá, vamos começar então falando aqui. Flávia, precisa ter muito dinheiro? As perguntas que chegam pra gente, então eu tô colocando aqui as perguntas reais, tá? Você acha que precisa de muito dinheiro, realmente um investimento muito alto pra conseguir emagrecer? Que as pessoas têm às vezes essa falsa sensação de que ela vai precisar gastar rios de dinheiro pra conseguir emagrecer. Não, isso não é verdade, né? A gente tem uma alimentação saudável, que seria o arroz, o feijão, aí uma salada. Então, assim, não precisa de rios de dinheiro. Eu garanto que você vai gastar muito menos com alimentação de verdade do que com fast food. É só você pegar o valor aí de um McDonald's
e comparar ele com ali um prato saudável do dia a dia, que o que seria um prato saudável? Contendo aí um arroz, né, que é um carboidrato, uma proteína, que pode ser um ovo, uma carne, um frango, e uma salada, que pode ser um alface, um tomate. Então, é só você fazer aí a conta dos dois e ver qual vai sair mais barato. Verdade, né? Eu acho que às vezes é uma desculpa que muitas pessoas dão. Nossa, dieta é ruim. Vamos desmitificar. Antes de começar essa questão da dieta, deixa eu fazer uma pergunta. Perder peso e emagrecer é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Essa pergunta eu adoro. Porque perder peso, você vai apenas olhar a balança descendo. E aí isso inclui você perder músculo, água. E é totalmente diferente de você emagrecer de forma saudável. Emagrecimento de forma saudável consiste em você eliminar gordura e até mesmo você dar continuidade na mudanças de hábito. Na verdade, a mudanças de hábito é o mais importante no emagrecimento, porque isso vai se sustentar ao longo da sua vida. Eu sempre falo a frase: disciplina é chato, mas o resultado dela é maravilhoso. Então, tem um ditado que diz que o caminho para o céu parece o inferno e o caminho para o inferno parece o céu, né? Porque as coisas prazerosas nunca vão levar a gente para um resultado muito bom. Então, comer o que a gente quer, da hora que a gente quer, na quantidade que a gente quer, vai ser prazeroso. Então, é um caminho gostoso, um caminho de céu que vai te levar pro inferno que você não quer viver, porque é doença, é limitação de vida, é todo o caos que a obesidade e o sobrepeso causam em uma pessoa, né? A baixa autoestima. E o caminho para o céu, que é o seu objetivo, parece que é o caminho pro inferno. Porque você vai ter que ter disciplina, né? E não é assim aquela questão de motivação, eu tô animada, hoje eu vou. Não, é realmente ter uma constância, né, Flávia? Exato. É o que eu sempre falo. A chave é a organização e o planejamento, que aí realmente você consegue dar continuidade ali no seu dia a dia, evitando com que você faça uma refeição que não é adequada. Quando a gente tem organização e planejamento, por exemplo, se você planeja a sua rotina, você, por exemplo, faz umas marmitas, vai evitar com que você coma algo fora do que você realmente necessita. E isso já inclui a praticidade, economia. Então, realmente a disciplina vai te ajudar com que você tenha excelentes resultados. Você falou tudo, da questão da disciplina e da organização. A Flávia, como eu disse pra vocês, ela me acompanha já há um bom tempo. Desde antes da gravidez aqui da Luísa. E tá me acompanhando também nessa gestação. E uma das coisas assim que eu achei bacana foi a facilidade do cardápio. Então eu também imaginava que viria assim um cardápio super elaborado, uma coisa super... E é muito tranquilo. E aquela desculpa que o pessoal fala, mas eu não tenho tempo de fazer. Eu sou uma pessoa, acho que dá pra falar que o meu tempo é mais curtinho, né, Flávia? Sim. Eu tenho vários negócios que eu toco à frente, né? Então tem vários empreendimentos. Eu viajo muito a trabalho. Tenho 2 agora indo pra 3ª filha. Tenho marido, tenho uma gata, tenho a casa. E a gente consegue. Mas é prioridade, né? Quando a gente se prioriza, né, Flávia? Sim, é prioridade, porque assim, eu falo para todos os pacientes, desafios vão sempre existir. É realmente se planejar. Então, se você já sabe, como você mesma falou, que você vai viajar, então quais os suplementos que você vai levar? Nesse hotel que você vai ficar, qual é o tipo de alimentação? E próximo, você vai conseguir se organizar? Por exemplo, se você vai viajar já levando a sua suplementação, até mesmo aí uma dose de proteína, algo que vai facilitar ali o seu dia a dia. Então não tem jeito, eu falo que não tem como você fazer um omelete sem quebrar os ovos, ou seja, tem que colocar a mão na massa aí, minimamente possível, né, Sim. digamos assim. E o emagrecimento, ele começa realmente com alimentação, né? O emagrecimento começa no mercado, né? Porque eu sempre falo que o emagrecimento começa no mercado, porque você tem que ter, aí entra o planejamento, se você fizer a sua compra, tudo que você vai precisar, você novamente vai evitar com que você acabe saindo fora. Fica muito mais prático, mais econômico, mais dinâmico. Se não tem, a gente não come. Se tem, a chance de comer é muito maior. Muito maior. Eu sempre falo isso para meus pacientes também. Cuidado com o que você tem na sua casa. Cuidado. Cuidado. Mas eu vou comprar de vez em quando. Porque chegou frustrado, a comida ela é um prazer. Ela é um prazer. Então, se chegou frustrado de um dia e você tem uma barra de chocolate,
Você vai você comer. vai comer. Você Agora vai você chegou comer. estressado, você não tem a barra de chocolate, você tá tão estressado que você não vai falar, eu vou sair agora pra ir lá comprar uma barra de chocolate. Você vai fazer o que você tem que fazer, vai ficar às vezes até mais estressado porque você não tem o chocolate, mas vai passar, né? Ou você vai olhar no seu cardápio e vai ter uma opção saudável, como uma panquequinha de banana, por exemplo, né? Que aí já vai saciar essa vontade ali de comer um doce que você pode colocar, ou uma geleia ali, 0 frutas em cima, ou até mesmo chocolate E tem 70%. a quantidade de chocolate e a porção que pode comer, né, gente? É tudo Ex- com moderação. E aí, às vezes, é isso que faz a pessoa. Tipo, segunda-feira eu começo e ela entra na dieta, de repente, pá, corta tudo, dura 3 dias e ela cai de novo. Aí ela se sente frustrada, derrotada, Não se porque sustenta. ela quis fazer tudo de uma vez. Isso, a gente tem que entender que isso é um processo do dia a dia. Então, assim, como você mesma falou, eu trabalho muito isso, né? A questão de posicionamento. Todos nós temos as quantidades adequadas de ingerir durante o dia da nossa alimentação, ou seja, de proteínas, de carboidrato, de lipídio, de fibras. E também de um docinho, porque a gente não vai enganar nosso cérebro. Então, se você está com vontade, pode comer um pedacinho, um porcionamento ali de chocolate após o almoço, 25 gramas, não vai ter um impacto significativo, né? E o importante é você, antes de você fazer a sobremesa, você ter uma alimentação completa ali, como eu falei, com tudo isso que não vai ter esse impacto significativo. E aí todo mundo fica feliz e consegue seguir. Exato. E não fica com raiva não da é? Nutri. E uma coisa que eu acho legal, que desmistificou muito ao longo do que eu fui estudando, vivenciando, junto com você, com os pacientes da clínica. O que acontece? Eu achava assim que só o fato de eu comer a comida, tipo, na minha cabeça que seria saudável, eu iria ter um bom resultado. E às vezes esse resultado não vinha. Até eu entender que existe quantidade. Né? Eu acho que isso foi uma virada de chave. Que tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer hipertrofia, que era o meu caso, que era ganhar músculo, queria ficar saradona. E aí, então assim, o segredo, além de selecionar os alimentos, é as porções desses alimentos, né, Flávia? As porções desses alimentos. É tudo feito de acordo com as necessidades nutricionais e metabólicas de cada indivíduo. Então, se você quer hipertrofia, é um tipo de dieta, é uma quantidade. Se você quer emagrecimento, é outra quantidade. Não podemos esquecer, quando falamos de emagrecimento, é déficit calórico, ou seja, você vai ingerir menos e gastar mais calorias. Mas não é só isso, como a gente está falando, é todo um contexto, né? O que eu percebo que até tem muitas pessoas que têm medo de nutricionista, que volta no que você acabou de falar, que acha que quando vai iniciar um acompanhamento nutricional, vai parar com tudo. Gente, isso não existe. Tá? Você fazer um acompanhamento nutricional é você aderir a um estilo de vida saudável, que é isso que você vai ter sucesso, porque você vai levar isso para sua vida inteira. Como eu sempre falo, que isso foi uma das coisas que fez eu estudar nutrição, e eu ser tão apaixonada por nutrição, é que o nosso alimento é o nosso remédio. Porque pensa, é a prevenção, porque se a gente se alimentar corretamente, provavelmente a gente não vai ter um colesterol alto, a gente não vai ter problemas intestinais, porque o que é o alimento das nossas bactérias, da nossa microbiota? É exatamente a alimentação rica em vegetais, em frutas, que é ricas em fibras. Esse é o alimento das nossas bactérias do bem. Então, o nosso remédio é a nossa alimentação. Sim, e essa questão de quantidade, Flávia, ainda falando um pouco sobre quantidade, é muito importante, porque, por exemplo, fruta é um bom alimento, desde que a gente saiba a quantidade. Porque às vezes a gente fala assim, eu vou comer, por exemplo, uma pessoa fala assim, eu vou emagrecer. Aí a pessoa fala assim, eu vou parar de comer doce. Mas aí ela come uma porção gigantesca de fruta ao longo do dia, porque ela fala, não tô comendo doce, tô comendo só fruta e não tô vendo diferença. Não é? O que pode acontecer? Aí vocês vão saber agora a estratégia ali. O que acontece? A gente pode comer fruta e devemos, porque as frutas são ricas em vitaminas e minerais, mas tem um segredinho aí. Além das quantidades, né, que vai ser de acordo com o seu objetivo, com as suas necessidades, a gente pode adicionar uma fibra para diminuir esse impacto glicêmico. Ou seja, a fruta tem a frutose, que é um tipo de açúcar. Então, se você come ele em excesso, vai ter calorias e você não vai
chegar no resultado que você quer, ser E aí fala assim, emagrecimento. aí a pessoa fala, eu tô fazendo de tudo e não tá dando certo. Mas não tá comendo as quantidades corretas que Os precisa. tipos de fruta que você precisa, porque Isso. tem muito essa questão também, né? Que cada fruta tem ali os seus benefícios, né? Exatamente, cada fruta tem os seus benefícios e aí a gente vai ciclando tudo de acordo com o momento que você está vivendo. Então eu falo que o acompanhamento tem que ser e deve, que é o que eu trabalho, individualizado e personalizado. Então a Cicelina tem uma necessidade igual agora. Nutrição em todos os ciclos da vida, por exemplo. Não é? Você agora está aguardando a Luísa. Você mesma falou que tinha uma alimentação para hipertrofia, porque era o seu objetivo. E a gente e olha, estava chegando. Tava ali, chegando. E aí veio, ela tava tão bem que engravidou. Ó, cuidado, mulheres. Ou pra quem quer, ó, já fica a dica. Então, assim, aí mudou tudo. Então, assim, mudou os tipos de vitaminas aí que são necessárias em cada ciclo da gestação. Então, a gente vai trabalhando tudo de acordo com a individualidade, a necessidade metabólica, mas também entendendo a rotina de cada indivíduo, o que aquele indivíduo precisa, mas também o mais importante, pessoal, o que ele consegue fazer, o que é viável para você fazer. Exato, né? Então, assim, quando a gente fala de emagrecimento de forma ágil, rápida, então a gente falou um pouco sobre a questão de comida de verdade, né? Aí a gente entra na base do exercício físico que não tem como correr, não tem para onde fugir. A gente precisa incluir uma atividade física no nosso dia a dia, de alguma maneira. Ah, mas eu não gosto de exercício. Criança, bebê, chora e faz o que quer. Adulto faz o que precisa fazer. Então, vai ter que fazer uma atividade física. Tem que se movimentar, é saúde. Nós somos feitos para movimentar. Aí a gente vai criando tudo para não movimentar. Então, por exemplo, antigamente, na minha época, a gente tinha que levantar para apertar o botão da televisão. Tinha controle quando você era criancinha? Não tinha. Assim como não tinha celular. Não tinha celular. A gente tinha que ir até o orelhão pra fazer ligação, porque era muito raro as casas que tinham telefone. Nossa, é verdade. Tudo a gente tinha que andar. Pra mudar o canal da televisão, sem contar que chiava. Fazia na televisão lá, você tinha que ficar mexendo na antena pra funcionar. Era uma coisa chiquérrima. Então a gente movimentava. Mesmo assistindo, a gente tinha que movimentar. Pra tudo a gente tinha que movimentar. Hoje a gente tem controle remoto, a gente tem elevador em todos os lugares. Hoje a gente tem o celular que a gente consegue pedir e fazer tudo pelo celular. Então, assim, o sedentarismo, ele tem todo um cenário perfeito pra gente ser sedentário. Exato. Né? Então a gente tem que incluir. E aí entra a questão da estética, né, Flávia? Sim. Queria que você falasse um pouquinho, assim, dos seus pacientes, se eles também têm essa preocupação com a estética quando eles estão com você em acompanhamento. O que você acha dessas associações, desses procedimentos combinados com a nutrição? Eu sou super a favor, né? Eu até falo, eu trabalho muito com essa prevenção e a parte de estética, porque se você não tem, tudo parte da alimentação. Quando a gente tem uma alimentação adequada, isso vai refletir na sua estética, ou seja, é de dentro para fora, né? E aí, refletindo na estética, você vai ficar bem, mas com relação a procedimentos que você me perguntou, eu acho super interessante você fazer algum procedimento... Que acelera, né? Que acelera. Porque, por exemplo, a gente tem algumas ferramentas dentro do universo da estética que elas fazem a morte do adipócito, que o adipócito é o nome da célula de gordura. Então, esse aparelho, vai lá, a gente faz esse aparelho, ou usa essa mescla que é injetada, enfim, tem várias técnicas que vão matar essa célula de gordura. Então, se a pessoa tá fazendo uma dieta, né, controlada, saudável... Dieta, esse termo pegou, né, de ser coisa ruim. Isso, ficou pesado. Ficou pesado. Vai fazer a dieta. Fazer a dieta. Não vou na Nutra. Tô em dieta. Não, você tem uma alimentação saudável, de acordo com cada objetivo. Exato. Aí você tá fazendo sua atividade física. Quando você entra com os procedimentos estéticos, a gente acelera tudo isso. Exato. Porque eu vou agredir essas células de gorduras, somente essas células de gorduras, que são tratamentos direcionados. E aí eu não tenho o estímulo do meu corpo para formar, né, para maturar, porque a gente já nasce com todas as células ali. Sim. Elas vão só maturando e armazenando gordura. Então, uma vez que eu pego essa célula que tá madura e eu falo tchau, amiga, e a gente tá seguindo uma alimentação saudável, um exercício, o seu resultado vai ser mais intenso, mais rápido e seguro. Seguro. Né? E eficaz. Você vai aproveitar
o tratamento, né? Esse procedimento que você está fazendo. Agora, se você faz o procedimento sem alimentação saudável, que é a base, gente, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça. A nossa alimentação é a base de tudo. Sim. A alimentação, ela faz a regulação de hormônio. Então, assim, tudo parte daí. Então, se você tem já essa base bem feita, você vai fazer um procedimento estético, você vai aproveitar o resultado, vai ter eficácia esse resultado. Porque muitas pessoas fazem procedimento estético, eles têm aquele resultado porque o aparelho foi lá, fez o procedimento de destruir a célula, só que eu tô tendo estímulo. Eu não tô tendo alimentação e nem o gasto calórico. Exato. Então, vai maturar novas células e vai substituir essas células que foram lesionadas com o tratamento. Ou seja, você vai ter um resultado por muito curto tempo. Muito. E aí, às vezes, isso acaba frustrando também um pouco o paciente, né? A pessoa que tá nesse processo aí de emagrecer. Por isso que a gente traz esse tema, porque quem realmente quer emagrecer vai ter que passar por umas escolhas, né? Vai ter que se posicionar. E vocês viram que não são coisas difíceis de se fazer pra Não, emagrecer. são mudanças simples no dia a dia. Por exemplo, algo que eu vejo que poucas pessoas fazem, inclusive entra muito, né, nas nossas duas áreas, que, por exemplo, nutrição e estética, hidratação. Sem hidratação, por exemplo, a gente não tem formação de colágeno. Sem hidratação, a gente não forma o bolo fecal, voltando aí falar sobre o intestino, que é nosso segundo cérebro. Então, tudo isso são coisas simples do dia a dia. E tem muitas pessoas que têm dificuldade de, Ai, eu não de gosto bater. de água. Eu não gosto de água, eu não Gente, consigo bater. Tem que gostar, tem que beber. Tem que beber água. Tem o hidrogênio, o oxigênio, o nosso corpo não fabrica. E a gente precisa dele para sobreviver. Então, a gente tem que respirar e beber água. São coisas fundamentais para manter a vida, né? Uma dica que eu sempre dou é andar sempre com squeeze, com a garrafinha. Inclusive, ganhei presente hoje, olha, que linda. Garrafinha aqui, ó, da Flávia, gente. Amei, que tem várias cores, olha. Várias cores. Toda colorida. E como vai na consulta com ela, ganha. Justamente já para incentivar a hidratação, porque muitas vezes, né, Cicelina, a gente acha que tá com fome e não é fome, é só falta de água, de hidratação. E é hábito, porque realmente tem pessoas que têm dificuldade com água. Tem dificuldade. Daqui a pouco vai virar hábito, porque você nasceu para beber água. Seu corpo foi construído tudo precisando e dependente de água. Então não tem como o ser humano falar assim, ai, eu não vou me acostumar com água. Vai acostumar. Vai. É ter o hábito. Coloca para despertar no computador, no celular, andar com a garrafinha e ir olhando quantas você já ali tomou durante o dia, que dá certo. Agora, e tem que insistir, a gente tem que persistir nas coisas, tem que ter consistência. Então, eu sempre falo, se hoje eu não bati a minha meta diária, que seja de hidratação, de proteínas, de fibras, ou até mesmo a sua meta no trabalho que você, enfim, que você se propôs, não desanime. No outro dia, recomeça da onde parou, com leveza, com autocuidado, que a gente chega lá no resultado esperado. Exato. E os exames laboratoriais, né? Porque cada 4 meses eu tô fazendo os meus e levando lá pra gente poder mudar a nossa estratégia, a rotina, enfim. Sim. As pessoas não têm hábito de fazer exames, né? Por exemplo, vamos pegar um hemograma simples. Quantos anos? Tem gente que fica mais de ano sem fazer um simples hemograma. Então, Isso. não tem base, não tem medidas, né? E aí eu queria aproveitar para fazer o seguinte, para dar de alerta para as pessoas. Tanto profissional, gente, de estética, tem que saber pelo menos fazer a leitura mínima dos biomarcadores básicos. E você, que é o cliente ali que quer emagrecer, procure profissionais que realmente façam a leitura adequada ali dos seus exames, tá? Que solicitem esses exames para atender você. Eu vou perguntar para Flávia agora alguns sinais de que a pessoa está inflamada, porque quem está inflamado, como que funciona o emagrecimento para quem está inflamado? Fica difícil, né? É muito difícil. É muito difícil. Alguns sinais que a gente pode observar no dia a dia que pode ser sinais de uma possível metabolismo de um organismo mais inflamado, que pode começar a tentar fazer tudo, mas vai ter um processo mais demorado porque está muito inflamado. Bom, então, já falando da parte de estética de mulher, né, que mulher adora falar sobre isso. Então, pele ressecada, então unhas quebradiças, cabelo caindo, né? Outra coisa que, assim, é a chave, intestino. Sono. Sono. Sentir muito sono ao longo Sentir do muito dia. sono, muito cansada, sem energia.
Ai, tô sempre me sentindo cansada, com falta de energia. Ah, mas é normal. Não, não é normal. Você só tá inflamado. Você só precisa colocar aí tudo em dias. Deve estar faltando aí alguma vitamina D, uma B12. Aliás, vitaminas do complexo B faz parte do nosso metabolismo energético, ou seja, traz bastante energia. Então a gente tem que ficar de olho em tudo isso. E o intestino também tem que estar funcionando, porque sem o intestino preso, estufamento, má digestão, não Tem uma emagrece. escala que a gente utiliza muito, que é a escala de Bistrol, né, Flávia? Isso. Tanto a Flávia utiliza com os pacientes, quanto eu utilizo o anestésico. Aí eu vejo que tá tudo desregulado, ela fala, olha, vamos fazer um tratamento multidisciplinar? Eu encaminho vários pra você, né, Flávia? Vários pacientes. E ó, o nosso cocô, as pessoas têm tinha antigamente É um um tabu, tabu pra para falar. falar sobre cocô. Melhorou, né? Melhorou. Então vamos lá. Sobre o nosso cocô, dá para saber várias coisas. Se você tá desidratado, se você tá inflamado. Então, cocô ali, bolinha, significa que você tá ressecado, não é normal. Então, o cocô ideal é aquele cocô estilo tipo salsicha, tá? Deixar a banana sair fácil, assim, sem muito esforço, né? Exato, perfeito, é isso. Agora, se não tiver assim... Porque assim, varia dependendo do que a gente come, como a gente está, vai variar mesmo o bolo fecal. Mas a gente tem que ver o que é mais constante. Aquele todo esfarelado, sabe? Também, gente, você não tá retendo nada de nutrientes. Então, você tá com alteração lá na parede intestinal que tem que tratar, né? Tem que Então, ó, tratar. demos várias dicas pra vocês aqui, Várias. ó. Flávia, você acredita que tá quase chegando no final? Nossa! Como que vai passando rápido aqui. Eu queria perguntar assim, ó, pra quem tá começando hoje uma jornada de emagrecimento, por onde começar? Tô começando, olha, eu escutei o podcast, é uma coisa que tá me fazendo mal, porque quem tá sobrepeso, ou quem tá dentro de uma obesidade, ou quem tá no peso assim, mas tá com aquelas gorduras localizadas, não sabe proporção, que às Por vezes no onde peso, fala assim, começar? eu sou magra, falsa magra, por exemplo, Sim. tem isso, viu, gente? Por exemplo, eu não queria emagrecer de perder peso, eu queria perder gordura, que é uma coisa. Agora, tem pessoas que precisam perder o peso no todo, voltando, porque a Flávia falou no início, com mais foco na gordura do que na massa muscular. A gente nunca vai querer perder massa muscular. Isso. Então, pra quem tá começando, Flávia, por exemplo, olha, eu realmente tomei uma decisão, eu quero emagrecer, eu quero perder gordura, não tô satisfeita com o meu corpo, com a disposição. Não Como? sabe por onde começar? Comece fazendo, então, 3 refeições equilibradas no seu dia. Então, a refeição mais importante, a primeira. Então, se você tem hábito de tomar café, perfeito. Primeira refeição, café da manhã de jejum, contendo uma fonte de carboidrato, que pode ser o famoso pão francês, tá, galera? A Nutri não tira. Colocando aí, pode ser ovos, a proteína, um frango, atum ou queijo e frutas e fibras. Por quê? Isso vai evitar com que você fique beliscando até a próxima refeição. E como essa refeição é uma refeição completa, que vai ter ali fonte de fibra, de carboidrato, de proteína, ela vai te dar maior saciedade. Então, é muito importante, vai evitar com que você fique beliscando. E a última, hidratação. Tem que hidratar, porque a hidratação vai melhorar toda a sua microbiota intestinal e vai também evitar com que você tenha essa sensação de fome. Como eu falei, muitas vezes a pessoa acha que está com fome e não é fome, é apenas falta de água, é apenas não hidratação. Sim. Então, olha que simples, gente. 3 coisas super simples. Outra coisa, só pra... Aproveitando aqui o gancho, já que você falou sobre 3 refeições. Tem pessoas que falam assim, eu não como e eu estou engordando. Isso é possível? Não. Eu falo assim, gente, não tem como a gente engordar se a gente não comer. A gente tá comendo e tá comendo errado. Posso até estar comendo poucas vezes, mas o que eu tô comendo errado. Então, às vezes ele pensa assim, eu tô comendo pouco, mas o pouco dele é 3 bolachinhas recheadas. Às vezes o pouco dele é um lanche, sabe? Que a gente pode comer lanche, desde que seja saudável. Isso. Então, ou desde que... eu escuto muito isso. Mas eu não como e eu tô engordando. O que acontece é que muitas vezes a pessoa acha que ela faz uma refeição, mas quantas calorias ela ingeriu naquela única refeição? E tem mais o detalhe, né? Ficar muitas horas sem se alimentar também não faz bem pro metabolismo, porque a gente tem que deixar esse metabolismo ativo durante o dia. E mais um detalhe, quando você às vezes faz uma refeição
e faz uma refeição errada, ou seja, você come aí de repente, igual você falou, uma bolachinha ou até mesmo um lanche, você além de ingerir muitas calorias, tem a qualidade, né? Tem um impacto ali rapidinho no metabolismo de glicose, e aí realmente não vai emagrecer. Porque não tá fazendo o que precisa ser feito. Porque tem muito disso, né? Ai, gente, eu como pouco. Se eu tiver que comer menos do que eu já como, mas a questão é o que você come, o que é pouco pra você, né? Então, analisar, repensar. E eu queria só acrescentar uma questão que falou muito comigo quando eu falo em questão de decisão mesmo, sabe? De objetivo. Eu ouço muito pessoas falando assim, quando elas vêm reclamar, sabe? Da gordura localizada, da flacidez que gera, da celulite. Primeiro, que elas não têm mais vontade de se olhar no espelho. Segundo, que é uma prisão emocional muito grande quando a gente tá fora do que a gente gosta, do que a gente não se ama, a gente não consegue se olhar e se identificar. E aí elas vêm e elas falam uma frase que é muito comum assim: eu já tentei de tudo e nada deu certo. Eu escuto muito isso. E aí fala assim: eu vou desistir porque eu não acredito mais em nada. A questão é assim, gente, o tudo nunca vai ser o tudo. Porque a gente faz tudo que a gente conhece. Isso. Às vezes, o que você precisa é aprender algo certo para dar certo. Então, essa ideia, acaba e tira isso da sua mente. Ninguém faz tudo. Não. Falei que a única pessoa que faz tudo é Deus. O ser humano não é capaz de fazer tudo. Então, não tem como falar assim, já fiz de tudo. Você fez de tudo que você tinha conhecimento. Então, agora, se tudo que você testou dentro do seu conhecimento não deu certo, abre a oportunidade para ouvir algo novo, para experimentar algo novo, para testar algo novo, né? E então experimenta. A questão da nutricionista que você começou no início, falando que nem era uma profissão, então assim. Por quê? Era uma profissão, vamos dizer assim, mais elitizada. Onde ficava assim, é muito caro. Isso. Fazer um tratamento com nutricionista é muito cara. Uma consulta com nutricionista não tem condições. Então, hoje tem tanto. Você mesmo, né, Flávia? Compartilha bastante na sua rede social, né? Nas minhas redes sociais tem bastante dicas. Eu tô sempre ali presente toda semana no meu feed. Tem informações novas também do que está acontecendo no momento. Nos stories eu gosto de trazer mais perto, então mostrando essa questão ali, até mesmo do café da manhã, como faz uma composição, que eu percebo que é algo simples, as pessoas têm bastante dúvida. Então, me acompanhem lá que vocês vão ter bastante dicas. A gente vai deixar aqui na legenda o Instagram da Flávia, mas pode falar também, viu? Às vezes tem gente que só ouve, não tá assistindo, e aí pelo menos... Então, o meu Instagram é Nutri Flávia Souza. Com S. Com S. Souza com S. Souza com S, Souza. Bom, Flávia, a gente tá aí caminhando pro final. Você queria deixar alguma mensagem? A mensagem que eu quero deixar, bom, é o que eu sempre, que tá até aqui no meu squeeze, né? Eu sempre falo que o corpo alcança o que a mente acredita. Então, você acreditar nos seus sonhos e ir em busca deles e fazer o que é preciso. Então, se é emagrecimento, procurar a ajuda de uma profissional que te entenda, que tenha um olhar mais humanizado, que vai entender a sua rotina, o momento que você está, para assim você chegar no seu objetivo. Falar que você não está sozinha, mas procure a ajuda de um profissional certo para você. Eu falo que toda mulher merece uma Nutri, né? Exatamente. E realmente a gente vai ter um emagrecimento, existe essa possibilidade de emagrecimento rápido, que é o nosso tema aqui, rápido e saudável. Rápido e saudável, existe. Há possibilidade. Bom, eu acompanho uma paciente sua, que você tem postado recentemente, uma das muitas que você atende, e ela tá passando exatamente por esse processo de emagrecimento de forma muito acelerada, né? E de uma forma saudável, a gente vê a disposição, os depoimentos dela. Então a estratégia é justamente essa, né, Flávia? Sim, ela já tem acompanhamento há algum tempo e já foram eliminados aí 16 quilos, né? Então, é uma mulher que já tá entrando ali na menopausa e ela tinha ela falava sempre essa frase, que ela achava que ela não ia conseguir, né? E aí ela começou o acompanhamento e ela desmitificou, assim, ela viu que é totalmente possível, tanto é que eliminou 16 quilos, a gente tá conseguindo aí realmente manter a massa muscular dela e eliminar a gordura, porque isso é emagrecimento saudável. Então ela mudou todos os hábitos alimentares dela, não só dela, como da família dela. Então todo mundo ali teve uma mudança. Vai todo mundo se beneficiar. Era uma pessoa que quase não
fazia pouquíssima atividade física, hoje ela ficou adepta da musculação, ela viu a importância que é você fazer a musculação, que é super Depois que vê importante. resultado, gente, é maravilhoso. Vira a chave, virou a chave, vira a E assim, chave. é porque a Flávia tá hoje aqui de blazer, tá toda vestida. Mas se vocês verem, assim, o corpo da Flávia, vocês vão querer falar, Flávia, me passa aqui, faz a consulta comigo agora. Porque a gente tem que ser o que a gente fala, né? A gente tem que ser e viver o que a gente indica pras outras pessoas, né, Flávia? E você mantém essa rotina super saudável também, né? Mantenho, eu assim, eu falo que, eu até brinco esses dias, eu falo, eu acho que eu nasci nutricionista, até às vezes as pessoas podem falar, nossa, que menina chata, né, nossa, que nutri chata, mas não é, porque assim, na verdade, gente, eu sou natural de Teresina, no Piauí, então assim, eu fui criada comendo comida de verdade, então eu sempre comi ali tapioca, então eu tenho esse hábito desde sempre, e sempre gostei de me exercitar, então realmente eu vivo isso e gosto, né, isso é uma coisa muito natural da minha... Faz por prazer, assim, ó. Faço, Depois vocês olham lá no Instagram dela, vocês vão ver do que eu tô falando. Faço por prazer, e é isso que eu gosto de passar para minhas pacientes, que assim, que tudo bem que a vida inteira você teve um estilo de vida que não era tão saudável. Sempre é hora de começar, né, Flávia? Sempre é hora de começar, não importa se você tem 40, se você tem 50, se você tem 60, o importante é mudar. É mudar e estar disposta a mudar. E ter paciência consigo mesma. Eu sempre falo, tenha paciência consigo mesma, um dia de cada vez. Eu trabalho assim, com muita humanização, essa parte de comportamento. Então, eu procuro entender em que momento a pessoa está, como é a rotina dela, para ir eu auxiliando ela no dia a dia. Então, eu tenho esse acompanhamento bem de perto com o paciente. É fundamental. Para fundamental. Eu falo que a gente, lá na clínica também, os pacientes que vão tratar conosco, né, a gente sempre ouve muito, porque sempre tem o emocional envolvido. Em alguns casos, a gente precisa encaminhar, às vezes, para uma terapia, sim. né, para procurar um profissional, um psicólogo, que ajuda bastante. Ajuda bastante. Em muitos casos, só a parte da nutrição e a nutrição comportamental, até mesmo a parte que a gente tem que ter esse olhar, essa escutativa de entender que quando chega um paciente que é algo muito além, a gente tem que encaminhar para o profissional especializado, trabalhar em conjunto para assim unir forças para ele chegar no resultado dele e aí todo mundo fica bem. Então é isso. Flávia, muito obrigada pela sua participação, foi incrível. Tenho certeza que vocês pegaram várias dicas valiosas, tanto para o pessoal que trabalha ali com a nutrição, com a parte da estética, quanto quem quer viver essa experiência do emagrecimento, ter um novo estilo, um novo tipo de vida, né? É possível. É possível. Gente, então, muito obrigada. Também, muito obrigada, de verdade. Ai, que bom. Estamos chegando então ao final de mais um episódio aqui do Estética com Cicelina. Espero que tenha sido bastante útil para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever aqui que a gente vai respondendo para vocês também. Não deixe de seguir, curtir, ativar o sininho aqui para quando tiver mais vídeos para vocês também receberem. E é isso, pessoal. Até a próxima. Um grande beijo para vocês. E vamos lá, tem muita estética com saúde pra gente falar ainda.